Irmãs, querida comunidade, nós estamos celebrando hoje a liturgia do 5º domingo da Quaresma. Estamos avançando em nossa caminhada e no domingo que vem nós estaremos celebrando o Domingo de Ramos, entrando assim na Semana Maior, na Semana Santa. Então agora é a última semana, estamos próximos do nosso propósito, que éramos de vivermos bem esta Quaresma, para depois entrarmos na Semana Santa com o coração aberto, purificado e disponível para o Senhor. Cada final de semana nós recebemos de Deus, através das palavras de Jesus, lições maravilhosas que nos formam como cristãos. E hoje, o tema da liturgia de toda a palavra é a morte. Lembrando que na quarta-feira de cinzas nós ouvíamos: tu és pó, e ao pó voltarás. Esta é uma grande verdade que nós sabemos muito bem. Sabemos porque já experimentamos a dor do luto de alguma forma, sendo na família, sendo amigos ou conhecidos. Mais do que isso, fazemos a experiência até de contemplarmos a realidade da morte de pessoas desconhecidas e que às vezes, quando ficamos sabendo, até nos entristecemos. Aí está o sentido da vida. É compreender que a morte neste mundo é algo que faz parte da nossa natureza humana. E fazendo parte da nossa natureza humana, ela é vencida por Jesus, porque Ele é Senhor da vida. Quando Jesus recebe a notícia que um dos seus melhores amigos estava doente, ele não se desespera. Ele simplesmente pensa: esta doença de Lázaro não é o fim dele, mas na realidade isto serve para a maior glória de Deus. E a manifestação de Deus se dará através de Jesus, confirmando que Ele é Senhor da vida. Legal, né? Vamos nessa. Pastor, quando ele falar a voz verdadeira de Deus, é o pagar. Tá certo, falou verdade. A Bíblia é do começo ao final, só falei que eu participo. Se eu chega perto do pastor no bar, eu sinto a hora dele. Ele tem, é a mulher dele também. Chegou, se aproximou. Vamos continuar. Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro, mas afirma: esta doença serve para a maior glória de Deus. Quer dizer, como pode uma doença de um ser humano servir para a glória de Deus? É aí que nós vamos pensar que muita gente passa pelo calvário de uma enfermidade. Por quê? Para se santificar. E ao mesmo tempo porque a nossa humanidade, ela é limitada. O nosso corpo é limitado neste mundo. E Jesus, consciente disso, diz que serve para a glória de Deus aquilo que irá acontecer. Ele não se desespera, ele continua a missão, até que quando ele recebe a notícia da morte, ele vai para a cidade de Betânia, onde esta família de 3 irmãos morava. E quando Jesus chega, ele sente o clima pesado de tristeza. Ele sente o sofrimento destas 2 irmãs, Marta e Maria, que só tinham Lázaro como referência masculina em casa. Na época de Jesus, era difícil para as mulheres viverem num lar sem a presença masculina, porque era sempre o homem que trazia para dentro de casa o alimento e assim por diante. Então, além delas terem perdido o irmão,
elas perderam também a referência masculina dentro de casa, como algum provador, que trouxesse para elas aquilo que era necessário, aquele que trabalhava fora. Marta e Maria choram, e Jesus chora também, porque se compadece da dor destas duas. Mas ele disse, esta situação de Lázaro serve para a glória de Deus. Onde o colocaram? Vão até o sepulcro. Ele pede para abrir, e ali devolve a vida para Lázaro. Devolver a vida para um morto já há 4 dias, somente Deus tem poder para isso. Então este gesto de Jesus, de devolver a vida para Lázaro, já sepultado há 4 dias, é uma das provas que Jesus realiza para provar que Ele é Deus que se fez homem. Os judeus que estavam ali, viram o milagre e passaram a crer em Jesus. E aquilo que Ele tinha dito, eu sou a ressurreição e a vida, se cumpre primeiro em Lázaro. Mas lá na sexta-feira santa, Jesus também passará pela morte, não porque ele tinha pecado, mas porque ele destruiu na sua carne, na sua pessoa, todo o nosso pecado. E ao 3º dia, ressuscitou. Então a ressurreição de Lázaro hoje, nos apresenta 2 conceitos importantes na história bíblica. Primeiro, o milagre que Jesus realizou, chamou a atenção das autoridades, e as autoridades não gostaram nada disso, porque ficaram com medo de Jesus, e por isso decidiram matá-lo. O plano para matar Jesus começa agora, quando ele ressuscita Lázaro. E aí, depois disso, Jesus também manifesta na ressurreição de Lázaro, aquilo que acontecerá com ele mesmo. Ele é Senhor da vida. A morte não terá a última palavra. Jesus ressuscitará na noite santa do domingo de Páscoa, pela madrugada. Ele ressuscitará vivendo eternamente. E para nós? O evangelho de hoje, na nossa preparação quaresmal, nos apontam a nossa limitação humana aqui, mas nos dá a esperança de que não se termina com a morte a vida humana. Pelo contrário, é morrendo que se nasce para a vida eterna. A ressurreição que Jesus promete é a ressurreição após a morte. Sim, a vida não termina, mas a vida continua. O corpo é colocado na terra, volta ao pó de onde veio, mas a alma vai para Deus, porque veio de Deus. Então, o evangelho de hoje, nesta 5ª semana da quaresma, nos aponta a urgência de nós nos prepararmos para a Semana Santa, mas também prepararmos para a nossa Páscoa pessoal. Afinal, não sabemos o dia e nem a hora que a nossa missão neste mundo será concluída, mas nós precisamos estar preparados, crendo que Jesus é o Senhor da vida, e assim como Ele ressuscitou ao 3º dia, como Ele foi capaz de ressuscitar Lázaro 4 dias depois da morte, Ele também nos garantiu que todo aquele que nele crer, mesmo que morra, voltará a viver. Onde? Lá no céu, onde Cristo está presente, reinante. É lá que Ele prepara um lugar para nós. Que o Espírito Santo nos ajude a entendermos o sentido da palavra, e que assim esta palavra possa gerar no nosso coração um desejo pela santidade, um desejo de conversão, um desejo de estarmos com o Senhor. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Digamos juntos, creio